Então sabe o que Jesus está dizendo aqui nesse texto? Ele está dizendo que todo pecado que os filhos dos homens cometerem será perdoado. Aquele que blasfemar contra Deus será perdoado. Aquele que blasfemar contra Jesus será perdoado. Só o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nessa mensagem eu não quero sublinhar o pecado contra o Espírito Santo, mas eu quero sublinhar a parte que Jesus disse que todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Todo pecado. E às vezes a gente se encontra em uma situação de má consciência, que Satanás ele trabalha na má consciência. Ele te induz a pecar e depois que você peca, ele começa a jogar na sua consciência que não tem perdão e não tem mais esperança, que não tem mais jeito. Ah, mas você fez tal coisa. Só que Jesus está dizendo todo pecado será perdoado aos filhos dos homens. Todo pecado será perdoado. Tudo, exceto quem blasfema contra o Espírito Santo. Mas se você cometeu qualquer outro pecado, será perdoado. Eu uso o meu exemplo. Eu nasci em um lar cristão. Quando eu nasci, meu pai era pastor evangélico. E se tinha alguém que conhecia a palavra de Deus, era eu. Mas bem cedo eu entrei no caminho da pornografia, entrei no caminho do rock and roll, entrei no caminho das drogas, entrei no caminho, virei ateu, comecei a blasfemar contra Deus, contra Jesus, zombar de Deus, zombar do povo de Deus que é a igreja. Mas Jesus me perdoou. E se Ele me perdoou, Ele também te perdoa. Do que você fizer, Ele te perdoa. E quando Ele te perdoa, você precisa se perdoar. Porque quando Jesus curou aquele paralítico que veio de cima do telhado, Jesus disse: teus pecados estão perdoados, filho. Mas os fariseus pensavam ali no seu coração: como pode esse perdoar pecados? E Jesus para e disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Ou seja, se Jesus disse que você está perdoado, cara, você está perdoado. Esquece os outros. Às vezes a gente tem que ficar dando resposta a quem não acredita, ficar tentando provar que a gente agora é de verdade, que a gente se arrependeu e que Deus perdoou. A gente tem que ficar tentando provar para os outros. Mas se Jesus disse que você foi perdoado, você foi perdoado. Imagine que você está tentando subir uma montanha e você está focando em chegar lá em cima e tem um bocado de gente embaixo jogando pedra e falando: você não vai subir, você não vai conseguir. Aí você vai, tira o alvo de lá e começa a olhar para eles e dizer: peraí, eu vou conseguir sim, parem com isso. Aí você vai, escorrega e cai. Eles vão dizer: tá vendo? Então às vezes a gente é perdoado e não se perdoa, porque a consciência fica aqui, ó, Satanás na má consciência. Não, você não tem jeito, não tem esperança, mas Jesus disse que você foi perdoado. Qualquer pecado tem perdão. Então você volta. Mas eu quero abrir um parêntese também para aqueles que pretendem viver na prática do pecado, porque sabem que todo pecado será perdoado. Aqui em Romanos 6, Paulo diz assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E Pedro diz lá em 2 Pedro 2, 21 e 22, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão volveu ao seu próprio vômito, a porca lavada volveu a revolver-se no lamaçal. Então você que diz assim: já que Deus perdoa tudo, então eu vou pecar e vou me divertir no mundo que Ele vai me perdoar. Leve isso aqui em consideração. Fecha o parêntese. Então você pediu perdão ao Senhor. Ele te perdoou. Você se perdoou porque você sabe que Ele te perdoou. Então você volta à presença dEle. Era tudo que você queria, porque você viu o vazio que é o mundo. Você viu o que é a vida sem Ele. E você disse: eu quero voltar à presença. Mas você não consegue por causa da má consciência. Você pediu perdão, Ele te perdoou e você voltou. E agora? Agora foca nele. Foca nisso. Ó, eu pedi perdão, Ele me perdoou. Eu estou de volta na presença. Foca nisso. Esquece os que não acreditam. Esquece os que não colocam a tua mente lá. Perdoa e ama. A tua perseverança é que vai responder a quem não acredita. Mas você tem que vir humilhado. Se humilha, desce. Porque na humilhação não existe risco. Você quer evitar uma briga? Perde. Deixa o outro ganhar. Tudo bem, legal, beleza. Foge, se humilha, desce. Nisso não há risco. Você volta à presença, porque eu não sei se você sabe, mas a presença de Deus está totalmente ligada à presença dos irmãos, à igreja. Deus não nos fez só, Ele nos fez um povo, nos fez uma família. Isso é a igreja. Então você volta e alguns te olham meio torto assim.
Será que voltou mesmo? Alguns falam, será que vai permanecer? Mas você não foca nisso. Você foca nele. Porque você pediu perdão e ele te perdoou. Isso é o que importa. Foca nele. Porque a sua perseverança vai responder a eles. E aos poucos você vai reconquistando. Porque você precisa entender que você... Cara, você estava com eles na presença, comendo do mesmo pão, e de repente você sai e vai para o mundo. E vai para o inimigo. Isso não é fácil de lidar. Você tem que reconquistar essa confiança. E aos poucos você reconquista. Só que o que acontece? O problema muito perigoso é que às vezes a gente retorna com esse coração humilhado, simples, a gente foi perdoado, poxa, é isso que eu quero, eu consegui, eu estou de volta na presença de novo. Mas aí aos poucos você começa a trazer as coisas do mundo com você e começa a trazer questionamentos, poxa, mas por que não pode isso? Onde é que está escrito que eu não posso fazer isso? O que é que tem fazer isso? Qual é o problema? Isso é coisa do homem. Mas você precisa entender uma coisa. Deus está falando com você, mas também está falando com eles. Outra coisa. Eles permaneceram. Eles têm mais tempo amadurecendo no Senhor. Você acabou de voltar. Teu lugar está ali. Porque às vezes a gente perdoa. Eu te perdoo, mas eu vou ser lá e eu cá. Você sente que não continua mais a mesma coisa que era antes. Nunca mais é a mesma coisa. Mas Deus, ele nos perdoa e é diferente, porque volta a ser exatamente a mesma coisa na presença dele. Não melhor. É ainda melhor, porque agora você conhece mais da misericórdia dele. Porque você estava na presença, se afastou. E ele te perdoou e te trouxe de volta ao mesmo lugar. Não por seu merecimento, por algo que você fez, mas pela sua graça. Ele te compartilhou de volta, te trouxe àquele lugar. Então você percebe o amor dele. Você vai estar ainda melhor, mais íntimo dele, porque você não sabia o quanto ele era misericordioso. Então não é tempo da gente ficar focando naquilo que já passou. Não é tempo da gente focar em dar resposta aos que não acreditam. É tempo da gente focar no arrependimento e no perdão, em retornar à presença dele e se submeter, se sujeite à vontade de Deus, se sujeite aos irmãos. Simples assim. E é tempo de orar. Ora. Não é tempo de eu ficar aqui como um reformador, procurando erros aqui. Eu acho que a igreja está meio assim, errado. Você acabou de voltar. Foca primeiro no que está errado em você e vai consertando.